Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje recebendo Renata Belzunces, da regional do DIEESE, aqui no Vale do Paraíba. Comigo, Elcio Costa. Renata, você vinha conversando sobre a necessidade de um planejamento regional da região. Como é que isso se daria na prática, por exemplo? Quais são os passos iniciais para que isso seja feito? A gente já abordou aqui uma conversa sobre a perda da indústria na região. Várias outras regiões no país passam por isso. E mais do que isso, os próprios países desenvolvidos, os assim chamados países desenvolvidos, os países da OCDE, também fizeram uma migração de uma economia fortemente baseada na indústria para uma economia de serviços. Me parece que isso está colocado para a nossa região. Como a gente migra de uma economia fortemente baseada na indústria para uma economia que se direciona também para os serviços. Agora, isso não é feito, e não foi feito nos países desenvolvidos, destruindo a indústria. Isso é feito em consonância, em aproveitando o expertise e as habilidades dessa indústria. Para planejar, é necessário que os atores que são envolvidos, que são o poder público, os trabalhadores através de suas representações, os empresários através de suas representações, o centro, as universidades, onde se pensa a região, desde associações de bairro, a gente nunca dá valor, mas às vezes as pessoas sabem muito mais ali do que é necessário do que alguém que chega de fora. Elas sabem muito mais o que atrapalha e o que ajuda. E o que ajuda um pode ajudar a todos. Então, todos esses atores precisam conversar. Existe esse entendimento regional de que é preciso planejar ou cada um ainda está virado para o seu canto? Eu acho que a crise e eu acho que a necessidade pode começar a ser esse grande elemento gerador dessa conversa. Porque realmente, como a gente já tem colocado aqui, a indústria automotiva, ela está passando por uma mudança no mundo inteiro. Hoje a gente fala de carro elétrico, hoje a gente fala de carro que não são dirigidos por motoristas, que são dirigidos por aplicativos, por softwares. A gente não pode, se a gente quiser inclusive avançar e continuar a ser uma indústria automotiva importante, também não vai dar para pensar em apenas produzir mais do mesmo. Porque senão a gente vai ficar velho, a gente vai virar Detroit. Detroit, uma zona industrial onde as 4 grandes estavam instaladas e ela hoje é uma cidade, é uma região fantasma. Então, e isso eu converso com quem? Eu converso com o setor de serviços, eu converso com quem está desenvolvendo tecnologia, com quem está desenvolvendo tecnologias, as chamadas tecnologias disruptivas, que são aquelas que criam os novos paradigmas. E as startups? Elas entram nisso. Sem dúvida. Agora, a região tem um parque tecnológico consolidado em São José dos Campos, com empresas mundialmente reconhecidas instaladas lá. Desde a Vale, teve o caso da Brumadinho, tem o laboratório da Vale lá, até a Boeing, e assim por diante. Então é do Brasil e do mundo inteiro. Como usar isso para ser uma válvula de escape? É preciso se repensar a ligação disso com a política pública da região metropolitana para que o Vale ofereça outras oportunidades? Como é que vê isso? É necessário. É necessário que essas ligações sejam feitas e é necessário que uma outra ligação que eu quero reforçar aqui, ela seja repensada, porque os melhores exemplos que a gente tem partem do quê? Que para você construir essa nova base, essa nova economia, essa economia onde as startups têm um papel relevante, a tecnologia tem um papel relevante, os bons empregos, os empregos baseados numa economia do conhecimento têm um papel relevante, elas não são feitas às custas da destruição da velha indústria. Essa velha indústria, hoje eu estou chamando de velha indústria porque realmente a gente corre o risco de ter uma velha indústria se a gente não caminhar para a reinvenção. Elas têm que conversar. Então a AGM, a Volks, elas também precisam ter pé aqui na região, porque não podem tratar a região apenas como um local interessante para montar veículos, porque a gente tem uma boa mão de obra bem qualificada. Nós estamos no canal de ligação entre as 2 principais capitais do país, a gente está entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Essas vantagens, somente essas vantagens não dão futuro, não são garantia do futuro para a nossa região.
Então, se a gente não trouxer, a gente precisa trazer essas indústrias para que elas também pensem com a gente e não só explorem essas possibilidades que a gente tem pela natureza, né, natureza geográfica, ou pela educação, que a gente tem um nível bom hoje, que foi uma conquista aí de muitos anos, né? A gente tem, todos os trabalhadores têm nível médio, a gente não tem trabalhador analfabeto, a gente tem trabalhadores com nível universitário, exercendo inclusive funções para a qual ele está sobrequalificado, né? Não necessitaria. Isso a gente tem. Agora, vamos pensar com a gente também? Eles também precisam sentar à mesa, e eles são multinacionais. E quem pressiona essas empresas, quem pode pressionar essas empresas a se sentarem conosco? Não contra a vontade delas, mas pela vontade delas também de continuarem na região e de se desenvolverem. Precisa de uma ação apolítica ou sobre política? Sim. Por exemplo, da região metropolitana do Vale? Sim. Que é uma lenda? Sim. Nós precisamos que a região, é fundamental que a região se pense a si como, vamos dizer assim, não podemos ser só o caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Quem puxa essa discussão? Minha dúvida é extremamente prática. Quem puxa essa discussão? Ela nasce a partir de que players, de que elementos? Eu acredito que nesse quesito o poder público tenha um papel fundamental. O poder público, através dos prefeitos, através do antigo, que já é um órgão antigo, o CODEVAP, através da região metropolitana do Vale. A gente tem experiências. No ABC Paulista, por exemplo, a gente tem algumas experiências. O ABC também tem uma similaridade com a gente, muito baseado na indústria. E também vem sofrendo, como todo o Brasil já vinha sofrendo, mesmo antes do início da recessão de 2014, com a desindustrialização. Então, houve ali a criação de ativos consórcios municipais para pensar a construção de arranjos produtivos locais, que é não é a única, mas é uma das maneiras de você pensar regionalmente, e pensar regionalmente não apenas voltado para si, pensar inclusive para fora. Um exemplo, a região do ABC hoje ela consegue ser fornecedora de equipamentos, de peças para a indústria da defesa. Nós já temos aqui parte da indústria de defesa. Nós temos uma indústria super importante aqui, que é a Vibraz, por exemplo. Tivemos a Engesa. Tivemos a Engesa, que teve Foi seu... enorme, teve milhares de funcionários. A Embraer também tem sua linha de defesa, né? Também tem sua linha de defesa. E não pensar para a região apenas olhando de volta para ela mesma, mas se abrindo para as outras oportunidades. De repente qualificando ainda mais essa mão de obra, porque a mão de obra é tudo metalúrgico, mas é um pouco diferente. Claro, o setor metalúrgico ele é muito maior do que a indústria de autos. O setor metalúrgico, ele tem uma interface com praticamente todos os demais setores da economia. Se nós temos profissionais qualificados, tanto na universidade, quanto na própria mão de obra, nesse setor, será que a gente não consegue olhar juntos, juntando as nossas capacidades locais para o resto do Brasil e encontrar alguns novos nichos de atuação? Mais uma rápida parada, a gente volta em instantes com o Band Entrevista aqui na TV Band Vale. Até já.